Hoje a gente vai estar falando novamente do capítulo 16, falando da nossa irmã Febe. Que o Senhor nos ajude nessa noite, para que a gente consiga, com a ajuda do Espírito, transmitir o encargo que a gente tem no coração. Vamos ler Romanos 16, verso 1 e verso 2. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que serve a igreja que está em Sancréia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, pois ela tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Amém. Interessante que esse capítulo 16, que é a parte de conclusão da carta, Paulo começa dando carta de referência de uma irmã, né? Provavelmente Febe foi a irmã que levou essa carta para os irmãos em Roma. Quando ele cita que é a que serve em Sancréia é uma cidade de Coríntios, era uma cidade vizinha da cidade de Coríntios. Então, provavelmente Febe, quando Paulo escreveu a carta, Paulo estava ali ou na casa de Febe ou em alguma casa ali em Corinto. Então Paulo recomenda que Febe leve essa carta, porque Febe provavelmente era uma irmã que tinha posses. Alguns irmãos colocam a Febe como uma irmã que era comerciante, então ela fazia muitas viagens, e como Roma também era uma cidade grande, então provavelmente Febe foi a irmã que Paulo incumbiu de levar essa carta. Isso é muito significante, porque quando a gente vê o conteúdo dessa carta, das cartas de Paulo, talvez essa seja a carta com maior conteúdo doutrinário. E Paulo confiou uma irmã, né? Paulo tinha muitos outros irmãos, e era uma irmã que tinha um testemunho. Havia um testemunho da igreja de Coríntios, da irmã Febe. Então Paulo confiou a essa irmã essa responsabilidade, e ela foi fiel. Por isso que estamos lendo aqui. Porque Febe levou a carta aos irmãos, a carta chegou ao seu destino, e hoje nós podemos desfrutar dessa carta que foi entregue aos irmãos de Roma pela irmã Febe. E o interessante é quando a gente vê essas saudações de Paulo cita muitas irmãs. Paulo começa falando de Febe, depois ele fala de Priscila, mas abaixo ele vai citar muitas irmãs, ele vai falar, e essas irmãs trabalharam muito no Senhor, as irmãs. Então Paulo dá testemunho do serviço das irmãs no corpo. Isso é muito significante, porque a igreja não é de macho nem de fêmea, é Cristo, tudo em todos. Em Cristo não há macho nem fêmea, nem judeu nem grego, nem cita nem bárbaro. É Cristo, tudo em todos. Então, no que se diz respeito ao corpo, aos dons, o Senhor repartiu, e repartiu a homens e a mulheres. O Senhor só não deu às irmãs a questão do governo, que foi lá atrás, quando falou que o seu desejo será pelo seu marido, ele te governará. Então as irmãs só não têm a questão do presidir do presbitério. O restante, irmão, os dons estão no corpo, e as irmãs pertencem ao corpo. Então as irmãs sintam-se encorajadas. E o Senhor nas Escrituras nos deu muitos exemplos de irmãs que estão até hoje aqui, que pelo seu trabalho, pelo seu amor e dedicação ao Evangelho, o Espírito deu testemunho dessas irmãs. Estão hoje, nós podemos ler um pouco da biografia dessas irmãs que amaram o Senhor e serviram o Senhor
com seus dons e seus talentos. Foram cooperadoras da propagação do Evangelho. Então, essa é uma parte muito significante. Por isso que, quando a gente lê essa carta, principalmente a parte de saudação, ela é muito significante. Porque nos impulsiona, sabe? Principalmente as irmãs, a servirem ao Senhor, a trabalharem para o Senhor. Paulo fala em 1 Coríntios que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Não é vão. Por isso, sirvamos a Ele, porque Ele é um Deus galardoador. E aí, quando a gente vê essa questão de Febe, interessante é que quando a gente olha o nome Febe, ele é um nome grego, e ele tem origem na mitologia grega. Febe, se você pegar a origem, ele é um nome que ele é oriundo dos 12 titãs da mitologia grega. E dentro desses 12 titãs é da deusa Lua, foi uma das primeiras deusas a serem adorada pelos gregos. E aí o significado do nome é brilhante e radiante, aquele que brilha a luz da lua. E aí quando a gente vê o serviço de Febe no Senhor, Paulo dando um testemunho, Febe foi uma irmã que brilhou a luz de Cristo. Ela serviu ao Senhor. E por isso o Espírito deu testemunho do seu serviço. Porque ela amou ao Senhor. Ela se deu. Ela compreendeu que agora que ela faz parte dessa família de Cristo, como participante dessa família, ela tem agora uma função dentro dessa família. Ela não é mais uma participante. E como função ela serviu ao Senhor. Com seus bens, com seus talentos, com seus dons. E ela raiou a luz de Cristo. Assim como a lua não tem luz própria, ela precisa da luz do sol. A luz de Cristo raiou em Febe. E Febe, como um luzeiro, iluminou a luz de Cristo. Por isso que Paulo dá testemunho dessa irmã. Não é à toa que Paulo, pelo Espírito, colocou a irmã Febe como uma referência. Ela não é uma referência, irmão, pelo que ela fez. Ela é uma referência porque ela se deu. Ela amou ao Senhor. E esse amor ao Senhor fez com que ela se entregasse ao Senhor por inteiro. Sem restrição. Por isso que Paulo fala, recomendo no verso 1. Recomendo-vos a nossa irmã Febe. Paulo está dizendo aqui, irmão, está querendo dizer aqui para os irmãos que os nossos laços parentais não são maiores do que os nossos laços de irmão agora em Cristo, que agora pertencemos a uma família. E a família a qual pertencemos é a família de Deus. Isso não quer dizer que nós vamos ser relapsos com a nossa família, que agora vamos abandonar nossos pais, nossos irmãos, mas a nossa família são aqueles que invocam o nome do Senhor. Porque senão nós vamos ficar presos a coisas que o Senhor já nos libertou. Nossa família precisa ver Cristo em nós e seguir a esse Cristo. Nossos parentes. Vamos ler Mateus. Mateus, o Senhor vai falar isso em Mateus 12:48. Que é quando o discípulo chega para falar com ele, né? Fala que sua mãe está aí fora. Ele fala, quem é minha mãe? Quem é meu pai? Senão aqueles que fazem a vontade do meu Senhor. Essa é a nossa família. Agora, os nossos laços parentais não podem ser maior que os nossos laços de irmandades em Cristo.
Mateus 12, 46. Ele fala assim: estava ele ainda a multidão quando sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora querendo falar com ele. Disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ele, porém, respondeu ao que dera ao aviso: quem é minha mãe? Quem é meu irmão? E este, dando a mão para os discípulos, disse: aqui estão a minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, essa é minha mãe. Então o Senhor agora está colocando um sarrafo mais alto, né? Que a nossa família é a família de Deus. Por isso que ele fala: recebai a nossa irmã. Febe não era uma grega que havia crido, não, era uma irmã em Cristo, porque agora em Cristo somos uma só pão, uma só carne, uma só família. De muitos o Senhor fez um só corpo. Então agora não há mais divisão. O Senhor nos uniu todo nele mesmo. Agora pertencemos a uma única família, a família de Deus, que são todos aqueles que proferem o nome do Senhor. Os que estão perto e os que estão longe. Todos quanto o Senhor chamar. O irmão Renato falava muito isso, né? Essa é a nossa família. O Senhor nos chamou para fora. Isso é a palavra eclésia. Chamados para fora. O Senhor nos separou disso tudo, irmãos. A nossa família agora são aqueles que invocam o nome do Senhor. Se nós não entendermos que a igreja é uma família, nós vamos ficar em torno da nossa família que não profere o Senhor. Vamos praticar coisas que o Senhor talvez não aprove, porque ficamos presos a laços parentais. E o Senhor quer nos levar, o Senhor quer nos levar além, irmãos. E a nossa família precisa ver esse Cristo, todo ressurreto, todo inclusivo, expresso através de nós. Novamente, com muito equilíbrio, isso não quer dizer que agora você vai abandonar todo mundo, você vai viver uma vida alienada. Não é isso que eu estou falando para você. Mas que agora a nossa família, nossa principal família, são aqueles que proferem o nome do Senhor. Essa é a nossa família. Por isso que temos muitos irmãos, muitas mães. Eu cresci no meio dos irmãos e as irmãs para mim, muitas irmãs para mim é como mães, porque me acompanham desde pequeno, algumas me acompanham desde a barriga da minha mãe. Então quando eu falo que essas irmãs para mim têm o mesmo peso que a minha mãe, embora não me geraram, mas muitas até me corrigiram. Muitas até me colocaram de castigo, me corrigiram, porque somos uma família. Pertencemos agora a uma mesma família. Embora muitos, somos um só pão. Foi o Senhor que nos uniu, irmãos. Foi o Senhor que nos colocou nessa grande família, onde há muitos irmãos. Graças a Deus por isso. Vamos ler Efésios 2, verso 19. Fala assim: assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Nós somos membros da família de Deus. O Senhor nos incluiu nessa família.
Nós que estávamos alheios a isso tudo, o Senhor nos chamou por filho de adoção. Nós fomos enxertados nessa família. Os irmãos são a nossa família. Os irmãos de fato são nossos irmãos. Isso não é só uma expressão para usarmos corriqueiramente de irmãos e irmãos. Não, o Senhor nos fez irmãos em Cristo Jesus. Isso é muito significante, irmãos. Senão essa palavra irmão fica uma palavra corriqueira, mas um jargão que nós usamos sem realidade. Os irmãos de fato são nosso pedaço. A palavra irmão significa meu pedaço. Os irmãos são a nossa família em Deus. Se nós não entendermos a igreja como uma família, vamos viver o indivíduo, o individualismo. E não vamos compreender o propósito de Deus quando o Senhor fala que a igreja é uma família. Vamos cantar louvores, uma família unida, uma família real, mas cada um vivendo o que é seu. Cada um olhando para o que é próprio seu. Mas se somos uma família, quando um sofre, todos sofrem. Quando um se alegra, todos se alegram. Porque somos uma família. Embora no individual somos um indivíduo, mas no coletivo somos um só pão. Somos uma família em Cristo. E aí, se nós ficarmos em torno dos nossos parentes e esquecermos essa realidade, não vamos desfrutar desse Cristo. Vamos falar do corpo de um Cristo coletivo, mas vivendo um individualismo. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a entender que os irmãos de fato são nossos irmãos. Porque o Senhor nos uniu em um só corpo. Essa palavra irmão não é só um jargão para falarmos, não. É uma realidade espiritual. O Senhor nos colocou numa única família. Somos irmãos um dos outros, irmãos. Que o Senhor nos ajude a compreender essa realidade de que somos a família de Deus. Não só esse grupo, mas todos aqueles que proferem o nome do Senhor. Não é só o nosso grupo. Senão o corpo de Cristo está dividido. Mas é todos aqueles que proferem o nome do Senhor, fazem parte da família de Deus. É uma família grande. Tem irmãos que a gente nem conhece ainda, mas um dia vamos conhecer. Conhecemos uma parte dessa família. Uma parte pequena. Mas é uma família muito grande. O Senhor falou para Abraão que a sua descendência seria mais numerosa do que a areia do mar. E essa é a família de Deus. Onde é moreno, a branco, a cabeludo, a careca, a magro, a gordo. O Senhor nos uniu. Essa é a arca de Deus. O Senhor nos uniu. Assim como a arca tinha lá a família de Noé, agora nós estamos em Cristo, a grande arca, e agora todos juntos. E Cristo sendo cabeça, sendo o nosso Pai. Por isso, quando ele fala, recomendo-vos a vossa irmã. Os irmãos podiam não conhecer a irmã, conhecer Febe, mas ela era sua irmã em Cristo. Por isso que Paulo fala, recomendo-vos a nossa irmã. Isso é muito significante, irmãos. Porque Febe havia um testemunho do Espírito no serviço de Febe. Isso fez que não só Paulo, mas os irmãos dessem testemunho do seu serviço.
Que o Senhor possa dar testemunho do nosso serviço, irmãos. Não só nós irmãos, mas as irmãs. Cada um no seu serviço. Cada um no seu devido lugar. Que possamos compreender que agora que fomos salvos para servir ao Senhor. E cada um de nós tem um serviço. Cada um de nós. Nós não estamos aqui para fazer um número. Isso é muito significante, porque Paulo vai falar o verso 2. Fala assim, para que a recebais... Verso 2 não, verso 1 ainda. Quando Paulo usa essa palavra aqui, serve, essa palavra no grego aqui, ela é diácono, diaconiza. Feber é uma diaconisa na igreja de Corinto. Alguns irmãos, alguns estudiosos entendem que essa palavra, que Feber não era uma diaconisa, que Feber era um serviço, mas essa é a minha posição, eu entendo que era uma diaconisa de fato. E que o Espírito deu testemunho do serviço dela. Feber era uma diaconisa, que servia. Porque a palavra diácono, nas Escrituras nós vamos ver ela aplicada na questão do ofício, quando estabelece presbíteros, diácono. Quando a palavra usa serviço, também é diácono. Ou ministério também é diácono. Vamos ver esses exemplos. O próprio Romanos 13, quando Paulo usa a palavra, se eu não me engano, ministério, ele é ali no grego, diácono. 13, verso 4. Parte A. Fala assim, Romanos 13, verso 4. Quando ele fala assim, pois ela é ministro de Deus para o teu bem. Essa palavra ministro, no grego é diácono. A mesma coisa no Filipenses 1:1. Vamos ver lá. Aqui Paulo já usa a palavra como ofício. Ele fala assim, Paulo, Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com todos os bispos e diáconos. Aqui já é um diácono oficial. Ou seja, voltando para Coríntios 16. Febe era uma irmã que servia como diaconisa a igreja de Corinto. Febe não estava preocupada, irmão, com a questão de aparecer, com a questão do ofício. Ela queria servir. Ela queria agradar ao Senhor. Ela não estava preocupada com o rótulo, mas ela queria servir. Porque sirvamos ao Senhor. O nosso serviço é para o Senhor. Servimos aos santos, mas servimos ao Senhor. Aquele que busca galardão entre os homens, aquele que busca aparecer entre os homens, receberá seu galardão aqui. O galardão que almejamos é um galardão na era vindoura. Por isso que a Febe não se preocupou se ia ser oficial ou se não ia. Ela entendeu o seu posicionamento no corpo de Cristo e serviu. Serviu aos irmãos, serviu aos santos. E é isso que o Senhor quer de nós, irmãos, que sirvamos a Ele. É para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para o serviço a Ele. Quando fala reis e sacerdote, o sacerdote é para oferecer sacrifícios. E o sacrifício do sacerdote do Novo Testamento é oferecer dons e serviços. Um sacerdote que não funciona,
ele perde a sua finalidade, irmãos. Isso é muito importante, porque nós, os irmãos livres, nós nos preocupamos muito. Isso é uma preocupação sadia com a questão do fundamento, que fala da salvação, porque se errarmos no fundamento, perdemos a salvação. Então não pode pôr outro fundamento além do que já foi posto. Paulo fala isso. E esse fundamento é Cristo. E a salvação, ela é pela graça. É um dom de Deus. Nós já entendemos que não lutamos mais pela salvação no que se respeita jurídica do nosso espírito. Porque quando cremos no Senhor, já fomos salvos. E o nosso espírito foi regenerado. Agora Paulo fala, veja cada um como edifica. Irmãos, isso é sério, irmãos. Porque nós podemos ter um fundamento perfeito, sólido e uma sobreedificação fora do princípio de Deus, fora do governo de Deus. E a sobreedificação fala do nosso serviço. Aquele que edificar palha, feno e madeira, sua obra será consumada. A sobreedificação está relacionada ao reino. Se edificarmos de qualquer jeito ou não edificarmos nada, poderemos perder o nosso galardão. Você lembra do servo? Da parábola dos talentos e da parábola das minas? Tem algumas coisas similares ali. Ambas, os servos tiveram medo. Fala, Senhor, tive medo, porque é homem severo, que planta, que ceifa onde não plantou. Qual foi a atitude do servo? Enterrou no mundo. Nós podemos enterrar os nossos dons e talentos. E quando o Senhor chegar, sofreremos açoite. Porque o Senhor já nos deu toda a provisão, toda a condição de funcionar, o Senhor já nos deu, porque o Senhor já nos deu o Espírito. E em Cristo, agora pelo Espírito, nós temos condição de cumprir, de agradar ao Senhor. Agora é no Senhor, irmãos. E não é funcionar de qualquer jeito. Porque o Senhor colocou cada um no corpo como Ele quis. Não foi eu, não é Gabriel, não é Edson, não é Gino, não é nenhum. É o Senhor que colocou no corpo cada um como Ele quis. E se Ele colocou, Ele vai cobrar quando Ele voltar. Ele vai requerer, porque toda a condição Ele já deu. Então não há desculpa para não funcionarmos, irmãos. O medo pode nos paralisar, mas se amarmos o Senhor, irmãos, vamos querer agradar ao nosso noivo. Vamos querer servir a Ele. Por isso que essa questão do serviço precisa ficar muito claro para nós. Porque há dois perigos. O perigo de funcionar fora do encabeçamento e do governo de Deus, e aí isso gera um ativismo, isso gera muito movimento, mas pouca expressão de vida, ou de não fazermos nada por medo e sermos cobrados da mesma forma. Por isso que precisamos do Senhor, irmãos. Nós e nós mesmos, nós não temos condição. Isso não é na força do nosso braço. Isso agora é pelo Espírito. Isso é pelo Espírito. Talvez nós entendamos a questão dos dons, mas entendamos pouco a questão dos nossos talentos e aptidões pessoais.
O Senhor não quer usar só os dons que Ele nos deu, mas o Senhor também quer usar os nossos talentos, nossas aptidões pessoais em prol do Seu reino. O Senhor quer usar os nossos dons e talentos. Isso cada um de nós tem pelo menos um. Todo mundo aqui tem algum talento pessoal, alguma aptidão pessoal. As irmãs ou é cozinhar, ou é ensinar, falando de aptidão pessoal, ou é cozinhar, ou é organizar, administrar. Os irmãos também. Cada um de nós temos uma aptidão pessoal. Isso é mais fácil de se enxergar, porque muitos de nós até trabalhamos com essa aptidão pessoal. Mas chega na hora de servir ao Senhor, poucos de nós aplicam essa aptidão pessoal em prol do reino. E com relação aos nossos dons, o Senhor nos deu pelo menos um, irmãos. Eu vou dar um exemplo. Guilherme, eu não sei qual é o meu dom. Eu vou te falar o que o Clécio uma vez falou para mim. Fui na casa do amado Clécio. E aí falei, poxa, eu não sei qual é meu dom. Não sei, não me vejo me encaixar em lugar nenhum na igreja. Clécio, com muita sabedoria, me deu um conselho. Falou, Guilherme, sirva. Serve. Se propõe a servir, a ser um servo. Serve. A princípio serve em todo lugar que te chamar para servir, serve. Mas sirva com o espírito aguçado. Quando você começar a servir e você começar a perceber que o que você está fazendo, você está sentindo uma graça diferente dos demais, insiste ali, porque o Senhor está te mostrando que é ali que Ele te colocou. Agora, se eu não sei e eu também não me proponho a servir, vou continuar sem saber. A Bíblia fala, procurai com zelo. Procurar, irmão, você precisa buscar o Senhor. Você precisa ter o coração de servo. O coração de servo. De servir o Senhor. Sirva ao Senhor. Sirva. Simplesmente sirva. E à medida que você vai servindo, a graça vai aumentando e você vai percebendo onde você vai se encaixando nesse corpo grandioso, com muitos dons. E aí Cristo vai se expressando cada vez mais através de você, e a igreja vai dando testemunho, e o que era serviço vira um ministério. Porque agora não é mais um serviço, agora o serviço e você se tornou um, ao ponto dos irmãos, quando pensa no serviço, você pensa logo no irmão. Já viu? Tem serviço que quando você pensa no serviço, vem logo o irmão à sua mente. Você não consegue mais separar o irmão do serviço. Porque ele ficou tão... Se enquadrou tanto o irmão naquele serviço, que o irmão e o serviço se tornaram um. Já se tornou um ministério. E aí você vê a graça. Você não precisa nem pedir. Quando você vê o irmão já está fazendo. E a igreja dá testemunho. Agora nós precisamos se enquadrar nesse corpo, irmãos. Porque isso é sério. Porque se passar o tempo, Hebreus fala que como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Já fomos salvos no Espírito. Glória a Deus, aleluia. Isso é uma verdade imutável. Como o Otmani fala, misturou o café com leite, agora ninguém separa mais. Agora tem a salvação da nossa alma, que tem a ver com a sobreedificação. Veja cada um como edifica. Nós precisamos estar atentos, irmãos. Precisamos estar atentos. O Senhor colocou cada um de nós no corpo como Ele quis, irmãos.
irmãos e irmãs, principalmente, vou falar aqui mais voltado para as irmãs, porque eu percebo que dentro de uma normalidade há irmãos com dificuldade de servir, mas eu percebo as irmãs com muito mais dificuldade de servir. Vejo as irmãs muito mais numa questão de frieza na questão do serviço do que os irmãos. O Senhor chamou as irmãs também. Sirvam ao Senhor, irmãs. Sirvam ao Senhor. Vamos ler João. 1 João, João carta, 1 João 4. Verso 17. Porque às vezes, irmãos, nós, por medo de errar, que às vezes gera um temor de querer oferecer fogo estranho, disso e daquilo, e nós enterramos nossos dons e talentos e não sirvamos ao Senhor. Mas o amor, ele vence o medo. Os irmãos amam o Senhor? Amém? Então, se amamos o Senhor, vamos querer servi-lo. Vamos querer agradar o nosso amado, o nosso noivo. Ele fala aqui, vamos ler. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo não tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo que produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Amamos ao Senhor, irmãos? Se amamos ao Senhor, vamos servir a Ele. E servir a Ele é servir uns aos outros. Servir a Ele é servir aos irmãos. João vai falar como é que falamos que amamos um Deus que amamos o Senhor, se nós não amamos os nossos irmãos. Amamos ao Senhor? Então se lance na mão do Senhor, irmãos. Sirva ao Senhor com alegria. Sirva ao Senhor com seus dons, com seus talentos. Não menospreze o que o Senhor colocou nas suas mãos. Seja fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Talvez hoje você comece com um serviço. E à medida que você vai sendo fiel, o Senhor vai acrescentando. Mas não menospreze aquilo que o Senhor te deu. O que Ele te deu, Ele confiou a você. Ele confiou a você. E se Ele confiou, Ele também deu toda a condição de você funcionar. Então agora funcionamos para agradar ao nosso Senhor. Não funcionar de maneira desordenada, mas funcionar todo o corpo ligado ao cabeça, junto com o auxílio das suas juntas e medulas, produz um aumento. Agora cada um de nós, homens e mulheres, funcionando, esse Cristo é expresso. E a multicores do Senhor é expressa. A multiforme sabedoria de Cristo é expressa no serviço de cada um dos irmãos. Cada um dos irmãos, quando funciona adequadamente, expressa um prisma desse Cristo, todo inclusivo e ressurreto. Cada um de nós.
E o Senhor vai sendo glorificado. Por isso que precisamos ter o coração de servir, ter o coração cheio de alegria para servir ao Senhor e servir aos irmãos. O Senhor deu testemunho de Febe pelo Espírito. Está aqui nas Escrituras. Há 2000 anos atrás, a gente está aqui até hoje. E hoje, irmãos, o Senhor dá testemunho do nosso serviço, o Senhor dá testemunho do serviço do Guilherme, da Tuti, do Edson. Do Zé Roberto. Ou estamos numa zona de conforto e pouco servimos ao Senhor. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a compreender que o Senhor nos chamou para servir a Ele. O sacerdote que não oferece dons de sacrifício, ele é um sacerdote inoperante. Agora precisamos do Espírito nos conduzindo, nos guiando, para não fazermos nada em nós mesmos. Porque tudo aquilo que fazemos também em nós mesmos, no nosso ativismo, é palha, feno e madeira. E o fogo consumirá tudo isso. Agora, aquilo que o Espírito produz em nós, ouro, prata, pedras preciosas, essa o fogo não consome. Por isso que dentro de uma normalidade, quando Paulo fala a Tito, né? Eu vou abrir um parênteses aqui. Quando Paulo fala a Tito dentro de uma normalidade, quando Paulo fala para Tito das irmãs mais velhas, que devem ensinar as mais novas, isso mostra ali uma referência. Talvez hoje precisamos de colunas. Irmãs que, quando fala de irmãs mais velhas, não fala de idade, fala de maturidade. Das irmãs maduras ensinarem as mais novas a serem boas donas de casa, a amarem seus maridos. Nós precisamos, dentro de uma normalidade, restaurar essa questão de referência. Eu vim de uma geração que eu peguei muita referência de irmãos mais velhos. E isso me ajudou muito na caminhada. A geração que veio depois de mim, por não ter referência, ou as referências forem referências negativas, é uma geração que hoje caminha no Senhor, mas tem muitas cicatrizes. Porque desfrutaram de coisas que não era para desfrutar, e o que era para se desfrutar abriram mão, porque não se tinha referência, e a referência que se tinha não era a referência de pessoas que estavam encabeçadas por Cristo. Mas que o Senhor levante homens e mulheres cheios do Espírito no nosso meio, que sirvam como colunas, que sirvam como testemunho do Senhor, irmãos. Irmãos, enquanto há vida, há esperança. Ah, eu estou velho, acabou meu tempo. Quem te disse isso? Moisés 40 anos foi para o deserto, no vigor da sua juventude. Com 80 anos é que Moisés atendeu o chamado de Deus. Moisés já estava velho.
Enquanto temos fôlego de vida, irmãos, enquanto acordarmos de manhã e abrirmos os nossos olhos, é para servir ao Senhor. É claro que com a idade a gente não tem mais o vigor da juventude, mas as gerações precisam se mesclar para que os mais novos tenham como referência os mais velhos. E o seu caminho fique mais fácil. O problema é quando não se tem referência. Aí os mais novos, como nos tempos de juízes. Cada um fez aquilo que achou ao seu bel prazer. Mas que o Senhor levante no nosso meio, sabe? Homens e mulheres cheios do Espírito, que tenham um coração de ser de testemunhar de Cristo até seus últimos dias, irmão. E sirvam como coluna. Que o Senhor nos ajude. Vamos voltar para Febe, para Romanos. Perdão, vamos ler Colossenses. Colossenses 3. Esse é um texto importante. 3, versos 23 e 24. Fala assim, ó: tudo que fizerdes, fazei de todo coração, como ao Senhor. Ó, irmãos, o cafezinho, vou citar aqui a Quinha como um exemplo, tá, Quinha? O cafezinho que a Quinha faz, ela não está servindo só, se ela entender que ela está servindo a gente, mas ela serve ao Senhor. Você lembra que Paulo falou, quando a visão de Paulo, o que o Paulo entendeu? Que Cristo e os irmãos eram um só. Quando ele perseguiu e matou os irmãos, ele estava perseguindo a Cristo. Então vale o contrário, quando servimos aos irmãos, servimos ao Senhor, porque o Senhor está nos irmãos. Então quando fazemos de todo o coração, porque fazemos ao Senhor. Não despreze, irmãos, o que você faz. Faça de todo o coração, faça como ao Senhor. Com alegria. Sabendo que recebereis, ó, do Senhor a recompensa da herança. É o Senhor que vai nos galardoar, irmãos. Há muitos serviços que são pouco vistos. Mas o Senhor está atento a todas as coisas. Ele é o patrão justo. E Ele galardoará cada um segundo as suas obras. Cada um. Não menospreze o que o Senhor te colocou para fazer, irmãos. Se é vou pegar o cafezinho, se é o cafezinho, faça com alegria. Não come junto, o que nós fazemos aqui. Se é o arroz, se é a salada, seja o que for, façamos com alegria, porque fazemos para o Senhor. É para Ele. E o Senhor galardoará cada um. A recompensa está na mão dEle. É Ele que nos recompensará. E é Cristo o Senhor, verso 24. Saber que recebeis do Senhor a recompensa da herança. E é Cristo o Senhor que servis. Quando servimos aos irmãos, não é aos irmãos, é ao Senhor que servimos. Então façamos com alegria, com diligência. Porque fazemos ao Senhor, irmãos. Servimos ao Senhor. Quando eu sirvo o Zé Roberto, eu não sirvo o Zé Roberto, eu sirvo ao Senhor. Porque agora o Senhor se mesclou conosco.
Sirvamos com alegria. Agora voltamos para Romanos 16. Verso 2. Para que recebais no Senhor como convém aos santos. Ó, irmãos, recebais como convém aos santos. Vamos ler um texto aqui. Mateus 25. Vou ler o verso 35 e depois eu vou pular para o 40 para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Fala só: tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e me acolheste. Ao verso 40, responderam o rei: em verdade vos digo que quando fizerdes a um desses pequeninos, fazei a mim. Então dirá ao que estiver à sua esquerda. Só o verso 40. Então responderá: em verdade vos digo que quando fizerdes a um desses pequeninos, irmãos, a mim fazeis. Quando servimos aos irmãos, servimos ao Senhor. Quando recebemos um justo ou um profeta, na qualidade de profeta, temos parte no seu galardão. O Billy fala algo bastante interessante, eu vou citá-lo aqui. Eu acho isso muito interessante. Por mais que a gente esteja aqui ministrando, tem o Cláudio, o Gabriel também ministra, mas aqueles irmãos que oram por nós, que intercedem por nós, esses irmãos participam do mesmo galardão que nós participamos. Se lembra de Davi? Quando Davi sai para guerrear, os filisteus vêm. Eu não lembro onde está escrito, mas eu só vou citar a história, a Bíblia. E aí os filisteus vêm, quando Davi chega, os filisteus invadiram a cidade, pegaram as suas mulheres, pegaram seus filhos e fugiram. Então quando Davi chega da guerra, Davi tem que ir atrás dos filisteus. E aí nessa trajetória, alguns dos seus eram 600, dos 600, 200 ficaram cansados, não conseguiram avançar na peleja. Então o que Davi faz para esses 200? Eles largaram as malas, largaram todo o peso, e esses 200 ficaram responsáveis por tomar conta de todo aquele peso. E os valentes foram sem peso algum. Então eles ganharam tempo. E aí eles encontram os filisteus no meio do caminho. Davi vai, vence a batalha, mata os filisteus, vem com o despojo de guerra. E aí quando Davi chega com o despojo de guerra, aqueles 400 que foram, falaram para esses 200 que eles não eram dignos de receber os despojos de guerra. O que Davi faz? Nada disso. Eles receberão a mesma recompensa que vocês. Porque embora eles foram, mas se esses 200 não ficassem tomando conta das bagagens, talvez eles não conseguissem alcançar, ter êxito na sua batalha. Então Davi, mesmo os que não foram, mas eles ficaram na retaguarda, receberam o mesmo despojo. Talvez nós estamos aqui, mas o fato de estarmos aqui tem muitos irmãos e irmãs orando por nós. Talvez os irmãos nem veem, nem a gente vê. Mas o fato da gente ver uma porta aberta para a palavra, isso é fruto de oração, isso é fruto de batalha. Então esses irmãos também desfrutam desse mesmo galardão. Quando você ora, mesmo que você não vá, tem os irmãos que apacentam. Talvez você não tenha a disponibilidade de tempo, mas quando você entende o encargo dos irmãos, você envia esses irmãos até com ofertas, com orações, você participa do galardão.
Por mais que você não esteja no front, mas você está na retaguarda. E o Senhor é um Deus justo. Então tem muitos irmãos que têm serviços que não são nem vistos, que não estão em evidência. Mas o serviço desse irmão é imprescindível. E o Senhor está vendo, irmãos. O Senhor está vendo. O Senhor vê o Senhor vê o joelho dos irmãos dobrado no quarto dos irmãos. O Senhor vê as orações dos irmãos. O Senhor vê a oferta dos irmãos para o avanço do Evangelho. Tudo o Senhor está vendo. Nada foge do controle do Senhor. E Ele é um Deus justo e galardoador. Então nós participamos. Então tenha um coração generoso. Tenha um coração de entrar nas batalhas junto com os irmãos. Quando os irmãos sabem, os irmãos que apacentam. Apacentar é de todos. Mas tem aqueles irmãos que têm uma responsabilidade a mais quando tem um problema mais sério. Orem por esses irmãos. Orem pela palavra. Orem pela propagação do Evangelho, pelos evangelistas. Por mais que você não esteja indo, mas você está na retaguarda desses irmãos. E o Senhor recompensará cada um, irmãos. Cada um. Por isso, quando ele fala, recebai como convém aos santos, devemos receber os irmãos com muito amor. E novamente falando, quando recebemos o Senhor, os irmãos, recebemos o Senhor. Às vezes o irmão chega, a gente quer guardar a comida, eu estou aqui só descontraindo um pouquinho, a gente quer guardar a comida, quer guardar o que tem. Quando era para ser o contrário, quando o irmão chegar, era para a gente colocar tudo na mesa para agradar o irmão, porque agradando ao irmão, agradamos ao Senhor. Agradamos ao Senhor. E aí fazemos com alegria. Recebar como convém aos santos. Que o Senhor alargue nosso coração. Que o Senhor ganhe nosso coração. Que o Senhor nos ajude, sabe, a entender essa questão do serviço. Entender essa questão de sermos uma referência onde estamos reunindo. Ser uma referência no serviço que o Senhor colocou nas nossas mãos para fazer, irmão. Por isso Paulo, quando fala em Romanos 12, ele fala assim, o que ensine, esmere-se em ensinar. Isso serve para todos os serviços. Se você apacenta, esmere-se em apacentar. Se você é generoso, façam com mais afinco. Façam com dedicação. Que o Senhor ganhe o nosso coração, irmãos. Que o Senhor, sabe, nos desperte. Como Paulo falou a Timóteo, né? Que reavivais o dom que há em ti. Há um dom em cada um de nós. Talvez alguns estejam adormecidos, mas o Senhor já deu. Que o Senhor possa reavivar-nos nesses dias. Como diz Abacuque, né? Senhor, que avive a sua obra nos nossos dias. Que o Senhor avive a sua obra nos nossos dias. Que sejamos fervorosos diante do Senhor. No serviço a Ele. Na dedicação a Ele. Porque servimos ao Senhor. Amém. E que o Senhor nos ache, sabe, fazendo assim. Que o Senhor nos ache fazendo assim. Que o Senhor possa dar testemunho, irmão, do nosso serviço. Não de nós mesmos, mas de Cristo em nós. Que o nosso testemunho não é verdadeiro, mas o testemunho do Espírito em nós, esse é verdadeiro. E que o Senhor ache um caminho aberto
para Ele multiplicar os talentos e o serviço. Amém? Amém. Vou ficar por aqui para dar tempo para os irmãos comentarem.